Fala aí pessoal, tudo bem? Eu vou te apresentar agora os 5 maiores inimigos das abelhas nativas sem ferrão. Lagartos e lagartixas. Esses inimigos são muito comuns nas casas e nos ambientes urbanos. Nós temos lagartos e lagartixas também. Ambos se alimentam das abelhas que estão na entrada, né? Então, eles se aproximam da entrada e capturam as abelhas que estão saindo ou entrando. E dependendo da sua colônia, eles podem acabar com uma colônia inteira, se for uma colônia de pouca população. Então, temos que tomar cuidado com esses animais, que eles estão próximos, né, das caixinhas. Isso pode fazer um grande estrago. Pode comer centenas de abelhas e acabar com a colônia inteira. Então, como que nós nos prevenimos desse inimigo? Qual é a prevenção, né? A prevenção é o seguinte: você pode colocar um dispositivo na entrada para dificultar a captura das abelhas por esses animais. Se você colocar um cone na entrada, você já dificulta o ataque das lagartixas e dos lagartos. Então, isso é uma maneira bem eficiente de evitar esse inimigo, né? Na quarta posição, nós temos as formigas. As formigas, existem várias espécies que podem ser prejudiciais, né? Podem ser inimigas das abelhas. Mas eu vou destacar duas aqui, que eu acho que são as principais no nosso caso aqui. As abelhas noturnas, ou abelhas da madeira, são abelhas que saem à noite. E elas atacam as colônias fracas, né, em busca de alimento. Elas são carnívoras, elas se alimentam das larvas. Então elas invadem essas colônias que estão mais fracas, ou colônias pouco populosas, e conseguem dominar a colônia com suas mandíbulas super duras e poderosas, e elas destroem essa colônia, né? Elas podem fazer um grande estrago, elas podem dizimar uma colônia inteira também. As formigas noturnas e da madeira, elas andam à noite nas prateleiras, né, dos meliponários, em locais que tem madeira, né? Por isso que elas são chamadas também de formigas da madeira. Elas saem à noite, então uma forma de eliminar elas, esse tipo de formiga, a prevenção, né, para esse tipo de inimigo, é colocar um Formax gel, ou aqueles gel para formiga caseira, para formiga doméstica também funciona. Você coloca ali no caminho delas e elas pegam aquele veneno e levam para a sua colônia e acabam se matando. Então uma maneira fácil de prevenir é fazendo isso, saindo à noite, indo à noite no meliponário e colocando esse dispositivo. Formiga correção. Essa formiga é uma formiga que tem uma população muito grande. Elas andam em grandes grupos, né, de milhões de indivíduos. Então elas formam praticamente um tapete no solo. Elas andam em grandes rios de formiga, assim, digamos, né? E elas podem fazer um grande estrago, não só para uma colônia, mas para um meliponário inteiro. Elas podem acabar com a plantação, elas podem, enfim, elas são muito perigosas, né? Elas vivem na mata, então não há como a gente prever ou se antecipar o movimento desse inimigo. Então, talvez uma forma aí de se prevenir desse inimigo é colocando algum dispositivo no pé do meliponário, que vai atrasar ou evitar o acesso delas às prateleiras, né, às caixas. De forma individual, também podemos colocar um cone virado para baixo na base do meliponário, ou no poste onde ele está fixado, né? Talvez é uma forma de conseguir atrasar um pouco ou evitar, mas elas conseguem driblar esses dispositivos facilmente também. Terceiro na lista aí é o gibão de couro. Para quem não conhece, é um passarinho marrom, cor de cobre. Ele vive nas áreas urbanas também, e ele tem uma facilidade muito grande de ter acesso às abelhas que estão voando. Para você ter uma ideia, esses insetos, né, esses pássaros, eles podem comer até 5.000 insetos por dia. Então imagina, um grupo de 3 ou 4 passarinhos desses aí já pode dizimar uma colônia inteira. E a maior dificuldade de combater esse inimigo é porque ele está nos fios, né, do varal, nos fios do poste, em cima de alguma árvore, e ele fica
tendo acesso à saída das abelhas. Ou seja, quando as abelhas saem para voar, ele captura. Ele não dá chance nenhuma para as abelhas. Então ele pode exterminar uma colônia, um meliponário em pouco tempo, né? Ele pode enfraquecer suas colônias. É um inimigo muito implacável, muito difícil de combater. E não há, assim, formas de combater esse inimigo. Você não pode sair derrubando e atirando nesse passarinho, né? Então não tem como combater esse inimigo, infelizmente. Por isso que ele está na lista o terceiro na lista aí, que é um inimigo muito difícil de se combater. O segundo maior inimigo das abelhas sem ferrão é outras abelhas. Abelhas pilhadoras, abelhas invasoras. Eu vou separar aqui as 3 principais espécies que nós já tivemos problema com esse tipo de inimigo, né? O primeiro deles é a conhecida Apis mellifera, que é a abelha comum, mas infelizmente ela está presente em todos os locais, né? E às vezes, em busca de alimento, elas acabam invadindo as nossas colônias de abelhas nativas, nossas caixinhas. Então elas estão tão desesperadas por alimento, talvez durante o inverno ou escassez, que elas acabam invadindo as outras caixas e acabam matando todas as abelhas, porque elas têm uma população muito grande, e saqueiam todo o mel e vão embora depois. Então elas são muito perigosas nesse sentido. Se elas sentirem o cheiro do xarope, do mel, elas podem invadir a sua caixinha, a colônia, e fazer um estrago. Outra abelha perigosa é a caga-fogo. Essa abelha é uma abelha pilhadora, ela tem uma população muito grande e elas localizam a colônia alvo e fazem uma grande invasão, uma grande guerra. Como elas têm um exército muito maior, elas facilmente ganham essa guerra, nessa luta. Imagina uma abelha que tem 20 mil, 30 mil indivíduos contra uma abelha que tem 1.500. Com certeza não tem nem como comparar, né, o tamanho dos exércitos. Então, rapidamente ela consegue destruir todas as abelhas e entrar para saquear o alimento também. Outra abelha que bem temida, né, é a abelha limão. Essa abelha, ela também é uma abelha pilhadora. Elas chegam aos milhares e fazem uma guerra, né? Elas tentam entrar a todo custo, matando as operárias, até não sobrar mais nenhuma e elas conseguirem ter acesso ao que elas querem. Elas estão buscando o alimento, né? O mel, o pólen, então elas saqueiam a colônia, acabam destruindo a colônia para ter acesso aos alimentos. Prevenção e combate desse inimigo. Podemos fechar a colônia, né? Quando nós vemos uma situação dessa, raramente isso é possível, porque geralmente elas fazem isso quando a gente não está perto, né? A gente está às vezes ausente. Mas uma coisa que nós podemos fazer é manter as colônias sempre fortes e manterem elas juntas, né? Talvez todas agrupadas no meliponário ou todas as caixas perto umas das outras, é mais fácil delas se defenderem e defenderem as vizinhas também. Chegamos ao top 1, o inimigo mais temido das abelhas nativas sem ferrão. É ele mesmo, é o forídeo. O forídeo é um inseto, é uma mosquinha bem pequena e bem rápida, muito rápida, que facilmente ela dribla as abelhas e consegue entrar dentro da caixinha, né, dentro da colmeia, através da entrada principal ou através de frestas. Mas, geralmente pela entrada principal ela dribla ali as vigias, passa bem rápido e entra lá dentro. E ali dentro as abelhas não conseguem se prevenir, conseguem capturar ela, porque elas são muito rápidas e ágeis. Então elas colocam os seus ovos ali nos alimentos, nos potes de pólen, e um forídeo apenas é necessário para iniciar uma grande infestação e acabar com uma colônia. Esses forídeos eles são muito rápidos e velozes, e o ciclo de reprodução deles também. O ciclo pode ter até de 3 dias, 4 dias, já começa a nascer forídeos novos. Então é um ciclo muito rápido, e rapidamente essa caixa pode ser infestada por forídeos. E aí as abelhas não conseguem mais controlar essa infestação, por causa da velocidade dela. Então isso foge do controle e as abelhas acabam sendo destruídas, né? A colônia acaba sendo destruída por causa dessa grande infestação de forídeos. Para os forídeos nós temos algumas opções para combater e evitar essa infestação de forídeos. Então a prevenção dos forídeos e combate, devemos fazer o quê?
Para se prevenir dos forídeos, é necessário que as colônias sejam bem fortes e saudáveis. Isso ajuda a própria colônia a eliminar e combater os forídeos. Então, geralmente, é as próprias abelhas que fazem o controle dessa praga, né? Então, se a sua colônia estiver forte e saudável, ela mesma vai combater esse inimigo. O que nós podemos fazer quando a colônia já está infestada? Nós podemos colocar talvez potinho de vinagre, ajuda um pouco, né? Mas não é o ideal, não combate 100%. Podemos abrir, soprar e eliminar os forídeos, mas se eles continuarem entrando, isso não vai ser muito útil, né? Então, talvez colocar um túnel de entrada ou dificultar o acesso deles à entrada, através de túneis, através de algum dispositivo nesse padrão. São formas de combater o forídeo, né? Então, e é isso aí, pessoal. Pois é, vocês viram agora quais são os 5 maiores inimigos das abelhas nativas. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha e se inscreva no canal. Até a próxima!